Hoje vamos continuar trabalhando com a virtude da tolerância. Nós, na semana passada, abordamos o conceito de tolerância, a origem, demos vários exemplos e deixamos para hoje o lado, entre aspas, difícil desse conceito. O conceito de tolerância, ele inclui alguns desafios. E alguns filósofos, inclusive, falam que ele tem dentro de si um paradoxo. Nós vamos explicar daqui a pouquinho. Vamos iniciar com essa frase da escritora contemporânea americana Annie Lamott, que diz assim: você pode presumir com segurança que criou Deus à sua própria imagem. Notem que ela inverte, né? É você que criou Deus, a sua própria imagem. Quando descobrir que Ele odeia todas as pessoas que você odeia. Quando a gente identificar esse comportamento em alguém, espero que em ninguém que esteja aqui assistindo nesse momento, a gente pode ter certeza que nós estamos tendo dificuldades com a tolerância. De fato, essa dificuldade é citada por muitos autores. Temos aqui uma frase do ator australiano Reginald McKern, que diz assim: é fácil acreditarmos em liberdade de expressão para aqueles com os que concordamos. Se a gente está de acordo com as opiniões que as pessoas manifestam, defender a liberdade deles se manifestarem é muito fácil. O difícil é a gente defender a liberdade daqueles com os quais a gente não concorda. Esse é o primeiro desafio, então, que a gente traz. Muitas vezes esse desafio tem por base o problema que a gente conhece como preconceito. O Charles Johnson, um sociólogo americano da primeira metade do século XX, diz que o preconceito, ele é irracional. O preconceito, diz ele, por não ser fundamentado na razão, não pode ser removido argumentando. Se alguém tem um preconceito, não adianta a gente querer convencer a pessoa a mudar de opinião com argumentos racionais. Essa é outra dificuldade. Mas a maior dificuldade que leva à intolerância é essa identificação do filósofo francês que ficou famoso pelo apelido de Alain, ou Alan em português, cujo nome está ali na tela, mas ninguém conhece ele por esse nome. Se forem procurar, procurem por Alain. Diz ele que nada é mais perigoso do que uma ideia, quando esta ideia é a única que você tem. Quando você só tem uma ideia e você se apega a ela, então você tem preconceito, intolerância e pode inclusive chegar no fanatismo. Então, esse é um alerta aí importante para a gente guardar. Ao mesmo tempo, nós sabemos, desde a antiguidade, que somente aquelas pessoas que têm alguma coisa para chamar a atenção que são alvo desse tipo de, entre aspas, ataques. Esse provérbio árabe diz que só se atiram pedras em árvores carregadas de frutas. As árvores que não dão frutos não recebem pedras. E a gente pode facilmente transferir isso para as pessoas. E vai além. O Isaac Asimov, um astrônomo americano famoso por ter escrito muitos livros de ciência ficção, diz que a violência é o último refúgio do incompetente. Aqueles que, de fato, partem para atirar pedras, entram pelo caminho não só da intolerância, mas da violência. E diz ele que esse caminho é
o último recurso daqueles que não têm competência para ir por vias civilizadas. Isso pode se aplicar a nós individualmente, como sociedade, inclusive como nações. Voltando então estritamente para a questão da tolerância, né? A gente tem essa frase do Rabino Newton Bonder que diz que a gente entender o outro, mesmo que a gente não concorde, né? Isto não é incompatível com a tolerância. Compreender o que o outro está dizendo não significa necessariamente que a gente deva concordar. É possível conviver com opiniões discordantes. Porém, do outro lado, o Gandhi, né, que já citamos muitas vezes, inclusive no nosso encontro passado, várias vezes, diz que, apesar de todo o foco dele na tolerância, diz ele que a tolerância não significa aceitar o que se tolera. A gente pode conviver com determinadas atitudes e ainda assim não concordar com elas. Mas aí a gente tem justamente o grande problema da tolerância. O filósofo e padre espanhol, no começo do século XIX, o Jaime Urpiá, nos deixou uma frase super curta e que nos alerta aí para aquilo que alguns filósofos chamam do paradoxo da tolerância. Diz ele: não é tolerante quem tolera a intolerância. Por quê? Se a gente tolerar a intolerância, a violência dos intolerantes vai acabar com que ninguém possa mais tolerar ninguém. A violência vai acabar sendo se alastrar, né? Então esse é o problema, né? Nós temos que ter um limite para a tolerância. E esse limite, ele é tratado aí por diversos autores. O Karl Popper, que também já citamos, diz que não devemos aceitar sem qualificação o princípio de tolerar os intolerantes. Ou seja, nós temos que avaliar essa questão com cuidado, né, que ele chama de qualificá-los. Senão, corremos o risco de destruição de nós próprios e da própria atitude de tolerância. E tem outros autores que complementam essa questão, às vezes pode até complicar o nosso raciocínio. O José Saramago, escritor português bem conhecido, diz que a tolerância embute um quê de superioridade. Diz ele: tolerar a existência do outro é permitir que ele seja diferente, ainda é muito pouco. Quando se tolera, apenas se concede. E essa não é uma relação de igualdade, mas de superioridade de um sobre o outro. Então essa é mais uma dificuldade embutida nesse conceito. E o filósofo português Jorge da Silva, né, falecido aí no final do século XX, vai além. Ele diz que tolerar, na opinião dele, é ainda pior do que perseguir. Porque no perseguir há um reconhecimento do valor. É claro que nós podemos tolerar a opinião dele e não aceitar. Cada um fica livre aí para analisar. É um conceito que, de fato, faz a gente pensar, não é simples. Mas temos para entrar aqui no trecho final do bloco de hoje, algumas frases mais práticas ou poéticas, como vocês quiserem, né? A primeira delas é essa frase de autor desconhecido que diz o seguinte:
A verdadeira marca de maturidade é quando alguém fere você e você tenta entender sua situação, né, de quem te feriu, em vez de tentar ferir de volta. Essa atitude é parte da virtude da tolerância. E para a gente entender como o mundo contemporâneo é exigente nisso e complexo, temos uma frase aqui do já falecido há poucos anos, o jornalista uruguaio Eduardo Galeano, que era católico, mas escreveu a seguinte frase, diz ele: teu Deus é judeu, tua música é negra, teu carro é japonês, tua pizza é italiana, teu gás é argelino, teu café é brasileiro, tua democracia é grega, teus números são árabes e tuas letras são latinas. Eu sou teu vizinho e você ainda me chama de estrangeiro? Ele viveu muitos anos na França, né? Por essa razão que ele postou desse jeito, né? Citando inclusive o gás argelino, né? Da Argélia. Mas, tirando esse detalhe, né? Mostra aí como que no mundo que nós vivemos, né? A gente tem essa mistura de culturas, dentro da qual a intolerância praticamente não tem justificativa racional. Complementando, nós temos uma frase aqui que muitos atribuem a Charles Darwin, famoso biólogo, né, que escreveu o livro sobre a evolução das espécies, mas que de fato é desse professor americano chamado Leon Megginson. Diz ele: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. A gente vive num mundo onde essas mudanças ocorrem de forma muito mais rápida, né, do que nos séculos que nos antecederam. A frase do Galeano citou algumas ali, e outras vêm pela frente. E para a gente se adaptar às mudanças, né, o primeiro passo é a gente ser capaz de tolerá-las. E vamos encerrar hoje com essa frase do Augusto Cury, né, que dá uma estratégia para a gente escapar da intolerância. Diz ele: se um dia fecharem-lhe as portas da vida, pule a janela. Sempre há uma saída para a intolerância.